Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Fico feliz em voltar a Bebedouro, e especialmente a esta igreja. Este livro é um livro didático, então ele não é uma leitura romântica, agradável, muito agradável. Ele parte do pressuposto que duas pessoas, às vezes, absurdamente diferentes, se juntam, tanto física como emocionalmente, para viverem o resto da vida juntos. E nem sempre dá certo. Então, ele apresenta algumas sugestões para dirimir as diferenças. E nele também estão experiências do meu casamento, que chegou a 47 anos, de casado a semana passada. Então, nós fomos, como depois de algum tempo eu aprendi que a melhor forma de comemorar casamento com a esposa é levar para o shopping, como elas gostam de passear no shopping. Então, se dá tempo, a gente assiste um filme, come pipoca, namora um pouco, aí depois volta para casa. Esse é o livro. Então, um livro didático, não há muita novidade. Então, a novidade está no título, A Arte de Administrar Diferenças. Eu estava conversando com o pastor Jorge sobre o conceito que a gente tinha dado ao nosso curso. Aí ele falou, precisa publicar isso. Eu falei, mas eu não sei escrever. Aí ele falou, grava o curso, as aulas que você der. Eu gravei, mandei para ele, ele transformou nesse livro. Uma jornalista que é membro da igreja do pastor Jorge e que produz os livros dele, então produziu esse e parte desse pressuposto. Tem tudo para dar errado, mas é possível dar certo. Então, algumas sugestões. E termina, então, o livro, estava até comentando com o pastor, antes do culto, ele termina, eu coloco no final do livro, algumas manifestações de afeto da minha esposa para comigo, porque as minhas para com ela estão com ela. Então, ela não autorizou publicar, eu publiquei o que ela mandou, porque se ela me deu, eu podia publicar. Até mostrei para o pastor que, por coincidência, tinha uma aqui dentro de 2011. Em 2011, então, um cartãozinho que ela mandou exatamente no aniversário de casamento. Você é o meu doce de mel. Eu hoje estou mais para rapadura do que para doce de mel, mas ela acha, então eu guardei para provar que pelo menos alguém pensa isso, né? Alguns anos atrás, eu fui assistir, bastante anos atrás, o pastor Billy Graham, ele veio ao Brasil, na segunda ou terceira vez que ele voltou ao Brasil, no Ayambi, uma palestra que ele fez aos pastores, dizendo isso para justificar o sermão, que vai ser breve. Então, ele disse uma coisa, que ele contando uma experiência, a esposa dele ainda era viva naquela época, a esposa dele faleceu alguns anos atrás, a esposa dele era viva, e eles estavam viajando nos Estados Unidos de carro, ele e a esposa, indo para fazer conferências cruzadas em alguma cidade americana, e ligaram o rádio, havia um programa evangélico, e o pregador estava muito entusiasmado na pregação, e a esposa do pastor Billy Graham, a certa altura, disse, esse sermão está me soando familiar. Aí o Billy Graham disse, é claro, esse sermão fui eu que preguei. Ué, mas ele não fala nada a respeito da origem do sermão. Aí o Billy Graham disse, fica quieta, meu bem, de quem eu peguei esse sermão, eu também não pedi permissão. Então, eu vou, por exemplo, trazer aqui alguns pensamentos de um sermão que eu preparei, mas eu fiquei muito impressionado com uma palestra que eu ouvi de alguém que hoje é considerado um dos maiores teólogos evangélicos no Brasil, pastor Ariovaldo Ramos. Ele pregou um sermão, aquilo me causou uma impressão muito grande. Eu gostaria de conseguir reproduzir todas as palavras que ele disse, mas não vou conseguir. Então, eu vou trazer algumas ideias
que me surgiram em função do que ele disse, e outras realmente são que me brotaram enquanto estava preparando o esboço, e o que for efetivamente dele, eu vou fazer questão de mencionar. O texto está modificado, o texto que eu vou usar, e também o tema, o assunto que eu vou usar não é o mesmo dele. O título do meu sermão é Juízo Adiado. Juízo adiado. E o texto não é o mesmo dele, mas é uma frase apenas do texto, um dos textos, porque ele usou muitos textos. Então eu peguei uma frase do texto e formei então juízo adiado. Então a frase está no versículo 34 de Lucas 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Como é uma frase só, depois os irmãos podem conferir. Diz assim, Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Os irmãos já estão reconhecendo que este texto faz parte da descrição do evangelista a respeito da morte de Jesus Cristo. Todo o processo, prisão, julgamento, e ele está já no estertor da morte, momentos antes de entregar o Espírito a Deus, ao Pai. Ele então faz esta oração: perdoa-lhes. Na Bíblia, eu e você encontramos 3 grandes juízos de Deus sobre a humanidade e que devem acontecer na história. Você, percorrendo as páginas da Bíblia, você vai destacar 3 juízos de Deus contra a humanidade e que aconteceriam na história. 2 deles já aconteceram. Desses 3 grandes juízos de Deus, 2 deles já aconteceram. O terceiro foi adiado por causa desta oração. Os 2 que já aconteceram, um deles foi parcial. E você encontra a descrição deles em Gênesis 19, a descrição dele em Gênesis 19. O primeiro grande juízo, ou um dos grandes juízos de Deus contra a humanidade, foi parcial, está descrito em Gênesis 19. Eu vou destacar apenas uma expressão, ou algumas expressões que estão contidas aí, e fácil de verificar que efetivamente se trata do juízo de Deus sobre a terra. Você pode conferir em Gênesis 19, versículos 24 a 26. Gênesis 19, de 24 a 26. Uma das razões pelas quais a gente tem cuidado de ter o microfone aqui é quando precisa percorrer algumas páginas da Bíblia. Diz assim o texto sagrado: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, primeiro, um dos grandes juízos da terra foi parcial.
foi quando Deus destrói Sodoma e Gomorra. O outro grande juízo de Deus sobre a terra foi total. E você pode verificar isso no dilúvio. Foi total. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus, então, resolve mandar o dilúvio. E agora, o juízo não é parcial. Não são apenas 2 cidades que são atingidas, mas toda a terra. Você pode conferir em Gênesis 7, a partir do versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos, animais selvagens, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. 3 juízos de Deus contra a humanidade. 2 já aconteceram. Um parcial e um total. O parcial pegou Sodoma e Gomorra, e os irmãos conhecem a história que está registrada na Bíblia. O outro foi total. O dilúvio inundou a terra. E por uma questão elementar de inferência lógica, se dos 3 juízos, dos 3 grandes juízos de Deus, 2 aconteceram, há uma probabilidade muito grande de o terceiro também acontecer. E para nós que acreditamos na Bíblia Sagrada, não precisava nem ter ocorrido estes 2, que para nós o que Deus diz já acontece mesmo e vai acontecer. O terceiro juízo de Deus, o terceiro grande juízo contido na Bíblia, um parcial, outro total. O terceiro, o que está para acontecer, é final. E todos os indícios mostram que não é para o final daqui a não sei quantos séculos e séculos. Há alguma coisa, especialmente quando a gente analisa as circunstâncias que envolveram os 2 outros juízos, tanto o que atingiu parcialmente a história, como aquele que atingiu totalmente a história, tanto como Sodoma e Gomorra e como o dilúvio do caso de Noé, a gente percebe alguns sintomas semelhantes que provocaram aqueles 2 juízos, sintomas que existem no nosso contexto histórico atual, em termos de violência e em termos de imoralidade, principalmente. Se você depois quiser ir lá nos 2 juízos que ocorreram, tanto parcial como total, você vai descobrir que uma das razões que fez Deus agir como agiu tem a ver com violência e tem a ver com imoralidade. E um deles, inclusive, tem a ver com homossexualismo. Quando Ló chega, os homens da terra se reúnem e queriam ter relações com Ló. Era uma questão imoral a toda prova. Parece até que lá
o contexto que você vai ler lá, parece até que a pessoa que escreveu Gênesis já tinha vivido no Brasil ou no mundo, no tempo de hoje, para ver a coisa como está acontecendo. Então, a gente vê alguns indícios, alguns contornos, tanto do juízo parcial, como do juízo total, há contornos de comportamento humano muito parecidos com os que eu e você estamos vivendo hoje. O que me pode levar a deduzir, sem muita força de intelectualidade, de que esse juízo final está para acontecer. Este juízo final só não aconteceu por causa desta oração. Pai, perdoa-lhes. Quando Jesus faz esta oração, ali é pregado na cruz, há uma expectativa no céu. E a gente pode até romancear. O pastor, teólogo, Ariovaldo Ramos, ele romancia, dizendo que os anjos ficaram numa expectativa, e talvez até alguns deles já estivessem com a espada desembainhada, esperando qualquer coisa. Porque naquele momento se cria uma expectativa na eternidade. É como se Miguel e Gabriel dizendo: ele vai perdoar ou não? Porque Deus não tinha alternativa. Ou Deus perdoava, ou Deus destruía. Era como se pudesse alguém, num combate de boxe, e às vezes os locutores, aqueles que estão transmitindo, diz que determinado lutador colocou o outro no canto do ringue. É como se tivesse colocado Deus no canto. Deus ficou sem alternativa. Porque antes da fundação do mundo e antes de existir a história, a Trindade já tinha resolvido tudo com relação à criação e à redenção humana. Já tinha sido decidido que Deus perdoaria. Porque não havia outra saída. Ou Deus perdoava, ou Deus matava. E Miguel para Gabriel disse: o que você acha? Eu não sei se anjo pensa, acho que anjo pensa, não sei como é que é o sentimento de um anjo. Aliás, eu tenho um menino lá na igreja, ele nasceu paraplégico, paralisia infantil, com retardamento mental, e hoje ele já é um jovem com 25 anos, e este ano ele terminou o curso de engenharia. Algo sobrenatural. E a gente tem acompanhado, os pais sempre foram membros da igreja, uma família muito fiel ao Senhor. Ele não fez o curso de engenharia, são 4 anos, ele fez em 7 anos, porque ele não conseguia acompanhar como os outros. E nos 2 últimos anos, o pai se matriculou e terminou, e fez engenharia com o filho, para o filho conseguir terminar. E ele tem uns argumentos de fé, irmãos, impressionantes. Quando a família se reúne, uma das orações, obrigatoriamente, ele é que tem que fazer. E ele sempre faz este comentário na família. Ele diz assim: eu não vejo a hora de chegar no céu, porque eu sei que no céu eu vou andar. Eu queria saber como é que é esse negócio de andar, porque para mim eu nunca andei, então eu não sei como é andar. Então, para ele não vê a hora de chegar no céu para andar pela primeira vez na eternidade, porque ele nunca andou aqui na terra.
e é crente em Jesus Cristo. Algo extraordinário. Então a gente não sabe exatamente como é que funciona isso do lado de lá, mas Gabriel e Miguel devem ter feito essa expectativa, mas isso já tinha sido decidido. Deus não tinha outra saída. Olhem bem para mim agora, estão olhando? Eu só estou aqui hoje porque há cerca de 2.000 anos atrás, Deus resolveu atender esta oração e eu fui perdoado. Uma das coisas mais extraordinárias da fé evangélica cristã é que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí voltando, por isso que eu disse que o que eu me lembrasse do Ariovaldo Ramos, ele então romancia novamente, ele diz que lá atrás, na eternidade, quando a Trindade parou para conversar sobre a criação, e o Pai então disse, olha, eu vou criar um ser diferente dos anjos, com alguma semelhança divina, tipo inteligência, porque o único ser criado no mundo com inteligência é o homem. E estavam lá conversando, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, e diz o pastor Ariovaldo que o filho não dava muita piruada não, mas respeitosamente ouvi o pai com o Espírito conversando, e detalhes de como seria lá o Jardim do Éden. Aí quando questionaram, bem, mas esse ser assim, vai ter um momento que ele vai se rebelar. Talvez já tivesse havido a experiência lá com o anjo Lucifer. E aí o pai disse, bem, se isso acontecer, a gente já tem uma saída. Um de nós desce e toma a culpa do ser que vamos criar. E o Espírito disse, mas quem? Aí a segunda pessoa da Trindade respondeu, eu vou. Quando Jesus faz esta oração, todas as pessoas de todas as épocas da história, com todos os seus pecados praticados, estão ali, naquele ser. E quando o Pai e o Espírito olham, eles veem Jesus. Não tem outra saída. Tinha que ser perdoado. Eu e você fomos perdoados por causa de Jesus Cristo. Ariovaldo Ramos disse que esse texto sustenta o universo. O perdão que sustenta o universo. Só existe 2013 e possivelmente vai existir 2014, porque a Trindade tinha resolvido que eu e você seríamos completa e absolutamente e definitivamente perdoados. Estamos completamente perdoados. Este perdão fez com que eu e você pudéssemos estar aqui felizes da vida, com a perspectiva de que na casa do nosso Pai tem muitas moradas, e uma delas é sua e a outra será minha. Sabem por quê? Porque nós fomos perdoados. Pastor Carlinhos, isso para mim é muito emocionante. O irmão foi perdoado. Eu fui perdoado. Não importa o que eu tenha feito ou o que você possa fazer ou tenha feito. O que importa é que o sangue imaculado, puríssimo, santíssimo do Cordeiro de Deus foi derramado para que todas as minhas manchas,
toda a minha lepra, todo o meu pecado desaparecessem da visão do Deus eterno e ele enxergasse em mim o sangue purificador de Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes. Meus irmãos, o perdão, não só como disse o pastor Evaldo, não só sustenta o universo. O perdão sustenta os relacionamentos. Se alguém perguntasse para mim e para minha esposa, como é que vocês conseguem ficar 47 anos juntos? Porque foram 47 anos nós nos perdoando sempre. Sempre nos perdoamos. É claro que ela me perdoou muito mais do que eu perdoei a ela. Mas relacionamentos afetivos só podem ser sustentados pelo perdão. Não tem como pagar uma mágoa, um ressentimento, uma dor moral, afetiva, sentimental. Só uma coisa pode fazer desaparecer as marcas da alma, do coração, do nosso sentimento. É quando nós somos perdoados ou então perdoamos. Minha irmã, você precisa perdoar seu marido. Pais, mães e pais aqui presentes, vocês precisam perdoar seus filhos. Membros da igreja que tem algum desafeto, alguma discordância, alguma dificuldade no seu relacionamento, vocês precisam se perdoar. Sabem por quê? Porque vocês só não foram destruídos, porque vocês foram perdoados por Deus através de Jesus Cristo. Esse perdão que nos alcançou e que nos atingiu e preenche a nossa mente e o nosso coração de esperança e de expectativa da eternidade, até para um paraplégico. Pensar no céu como a primeira experiência do primeiro passo que ele vai dar, esse passo que ele não tem nenhuma preocupação de não dar na história, mas ele tem a certeza que vai dar na eternidade, porque ele acredita no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Perdão sustenta igrejas, perdão sustenta famílias, perdão sustenta casamento, perdão sustenta tudo quanto de bom e de valor existe na história da pessoa humana. Só o perdão, esse perdão que atingiu a mim e a você, irmãos, tem que ter repercussão, tem que causar consequências na nossa vida cristã. Esse fato, essa conscientização de que algo espetacular aconteceu no céu, na própria eternidade, quando Jesus brada da cruz ensanguentado e cruz ensanguentada: Pai, perdoa-lhes. Às vezes eu fico imaginando, ainda bem que eu não sou Deus. Irmão, se eu fosse Deus, vocês estavam perdidos. Deus ouve, Deus olha, Deus sabe de tudo quanto eu ia fracassar. Deus sabia da minha história, do nascimento até a minha morte. Deus sabia de toda a sujeira que ia acontecer, tanto na minha mente, como nas minhas mãos e nas minhas palavras. Mas assim mesmo, Ele olha para a cruz e resolve me perdoar. Você e eu estamos perdoados. E esta ceia que daqui a pouco vamos tomar, irmãos, deve ser parte desse nosso reconhecimento de que esses símbolos que aqui se encontram, pão e vinho, quando você pegar o pão e colocar na boca, quando você pegar o vinho e tomar, você pode dizer do fundo da sua alma: estou perdoado. Sou perdoado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Não há nada que o inferno possa fazer contra você. O inferno pode saber de todos os seus segredos, de toda a sua podridão, mas ele não pode fazer nada contra você, porque eu e você fomos lavados no sangue do Cordeiro. E aqui eu quero repetir uma história que eu já contei aqui, de um acontecimento lá no atendimento da psicóloga da igreja, atendendo uma pessoa, e a pessoa era uma mulher, ficou possessa e tentou avançar em cima da psicóloga, e as secretárias da igreja correram e chamaram um irmão diácono, que era o zelador da igreja. Ele foi lá, orou, e o demônio saiu da mulher. Na semana seguinte, a mulher veio para ser atendida novamente. Isso aconteceu. A psicóloga me procurou e disse: pastor, era um caso aí que eu acho que não é psicológico, está fora da minha área. Eu creio que ela precisa de uma ajuda diferente da que eu posso dar. Pois não, irmão. Irmã, marca com ela. Quando é que o senhor pode atender? Pede para ela vir quarta-feira antes do culto. Aí eu já estou aqui mesmo, venho meia hora mais cedo e converso com ela. E quando acontecia o problema, tanto a psicóloga como a secretária saíam correndo, desesperadas, porque a cena era assustadora. Eu cheguei na quarta-feira, ela chegou, sentou-se, eu atendi na mesma sala que a psicóloga atendia, nos apresentamos, eu cumprimentei, ela não respondeu, parecia que estava fora, meio assim, sonolenta. Ela sentou-se. Comecei a tentar conversar, ela mudou a voz, uma voz diferente, uma voz masculina e rouca, e uma coisa assim meio diferente. Começou a rugir, parecia um bicho. Aí depois eu fiquei parado olhando, estranho. Aí ela virou para mim com uma voz bem ameaçadora: você não vai correr? Eu disse: olha, eu não tenho idade para ficar correndo de mulher, eu já tenho uma certa idade, eu não vou ficar correndo, eu vou ficar aqui mesmo. Aí o negócio que estava nela disse assim: você sabe quem está aqui com ela? Eu disse: e você sabe quem está aqui comigo? Aí o negócio: eu sei e já vou embora. Aí a mulher ficou assim: ô pastor, como vai? Tudo bem? O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu cheguei aqui? Ela nem sabia como tinha chegado ali. E eu nem precisei mandar o negócio embora. Eu só disse quem é que estava comigo. Porque o que vai acontecer, o que tem acontecido, as bênçãos que você vai receber, o céu que está preparado, não tem nada a ver com o seu caráter e com a sua bondade, tem a ver com a graça maravilhosa de Jesus Cristo. É por causa daquele que está conosco, é por causa do sangue que foi derramado, é por causa do preço que foi pago, é por causa do sacrifício que Deus aceitou do seu próprio Filho, para que eu fosse resgatado das mãos do inimigo. Eu não tenho medo do diabo, não estou nem aí com o inferno. Pai, perdoa-lhes. Isso tem a ver, irmãos, com a conscientização de cada um de nós, e que vai mudar até a forma de eu e você participarmos da igreja, do Rei de Deus aqui na terra. Você já pensou o que isso representa? Não há nenhum valor na sua cultura, não há valor nenhum na sua religiosidade que todos elogiam. O único valor que nós temos, irmão, não está em nós, está no nome de Jesus Cristo. Ele é que intercedeu por nós e Deus resolveu atender, e eu e você podemos viver a nossa história com a perspectiva de que o céu é o nosso destino final. O sangue de Jesus Cristo. Isso tem a ver, irmãos, tem que ter a ver. Uma pessoa perdoada tem que ser melhor membro da igreja. Uma pessoa perdoada como eu e você fomos, irmãos, tem que ter um relacionamento diferenciado no contexto familiar e conjugal. Marido, esposa, pais e filhos, irmãos da mesma casa, membros da mesma igreja, todos fomos alvos da resposta desta oração. Precisamos viver, irmãos, conforme
o que esta oração atendida proporcionou à nossa alma. E nós podemos até aproveitar esta ceia e dizer do nosso coração: Deus, eu perdoo. E você faz a sua lista de gente que você precisa perdoar, e perdoa aqui mesmo. Se houver possibilidade, vá à pessoa e peça perdão. Se for o caso, diga a alguém que você já perdoou. Gente que até foge de você, porque pensa que você ainda está com raiva dela. E quero terminar com mais outra história que eu já contei aqui, mas faz bem, porque se encaixa no espírito desta meditação. Fui pastor numa cidade do interior de Minas. Foi o meu primeiro pastorado, e havia uma senhora, membro da igreja, mas ela tinha um temperamento muito diferente, muito raivoso, muito difícil, e ela maltratou muito a minha esposa, e realmente maltratou os dois. Ela realmente não gostava da gente, queria que nós não fôssemos pastores lá, e fez de tudo para que a gente saísse. Aliás, foi daquela igreja que eu vim para Bebedouro, da primeira vez que fui pastor aqui nessa cidade. A irmã Marta, ela fez alguma coisa, e um dia eu estava preparando para fazer visitas, e aí a minha esposa disse: nós vamos visitar quem hoje? Nós vamos visitar o pessoal do sítio, vamos fazer visita. Naquela época, eu sou pastor há 47 anos, o mesmo tempo que eu tenho de casado, eu tenho de pastor. Então, 47 anos de pastor e 47 anos de casado. Nós casamos em dezembro e eu fui consagrado pastor em março. Então, isso há 47 anos atrás era diferente. Então, a gente ia fazer visita, e os pastores que tinham melhores condições, então ia fazer visita de bicicleta. Então, eu peguei, a minha bicicleta era emprestada. Eu passava numa casa, no emprego do irmão da igreja que tinha bicicleta, era um dos ricos da igreja, tinha bicicleta. Aí ele me emprestava a bicicleta dele, aí a Elza ia na garupa com o Mário César, tinha 6 meses o Mário César no colo, e a gente ia para o sítio fazer visita. Aí eu falei: nós vamos para o sítio, mas antes vamos passar para visitar a irmã Marta. Ela falou: você tem coragem de ir lá? Depois do que ela fez? Eu falei: eu tenho que ir, eu sou pastor. Aí, eu não estava querendo muito não, mas fomos lá, visitamos, e depois fomos fazer outras visitas. Bem, eu saí de lá, vim para Bebedouro, e depois de uns 6 meses que eu estava aqui, eu recebo um telefonema de um dos filhos da irmã: pastor, a mamãe está muito mal, não deu nem para tratar aqui, e ela está na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e ela já está há 20 dias de coma irreversível. Daria para o senhor fazer uma visita? Porque, vez por outra, quando há alguma lucidez, ela fala o seu nome, com a voz muito fraquinha. Ela diz: pastor Mário, o senhor podia ir lá? Eu peguei o trem aqui, era 11 horas da noite, a gente pegava às 11 horas aqui, chegava às 7 horas da manhã, lá na Estação da Luz. Aí fui para a Santa Casa a pé, cheguei 7h30 lá, ou 15 para as 8. Aí expliquei para a enfermeira, a responsável: olha, eu vim do interior, a família ligou para mim, eu sou pastor, e ela veio aí do interior de Minas, podia visitar? Ela falou: que pena que o senhor fez tanto esforço, se o senhor quiser entrar, entra, mas ela não está em coma irreversível, ela não tem como, ela não vai ouvir o senhor, mas se o senhor quiser ir. Aí ela foi me levando. Quando nós entramos lá no quarto que a irmã estava, a irmã se assenta e diz assim: bom dia, pastor Mário. A enfermeira saiu numa corrida, como se tivesse visto a assombração. Eu entrei, sentei ao lado, li um salmo, conversei, fiz uma oração. Ela disse: pastor, que bom que o senhor veio. Eu precisava tanto que o senhor me perdoasse. Eu disse: irmã, eu perdoo de todo o meu coração. Aí nós oramos, eu saí, voltei, peguei o ônibus. Eu não sei se eu vim de carona com o Lucas, porque naquela época eu pegava carona com os caminhoneiros aí, mas eu vim, peguei o ônibus e voltei. No dia seguinte, o filho disse: pastor, muito obrigado, nós acabamos de receber
telefonema do hospital, avisando que minha mãe já está na glória. Ela só precisava do meu perdão para morrer. Meu irmão e minha irmã, tem gente que precisa do seu perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, vocês já sabem. É o perdão que sustenta os relacionamentos. Amém.